Olá, seja bem-vindo à nossa videoaula 6. Nós vamos trabalhar a parte de gerenciamento de riscos. Para a gente trabalhar o gerenciamento de riscos, a gente precisa identificar e gerenciar esses riscos dos projetos. Lembra que na nossa videoaula, nas nossas videoaulas anteriores, eu falei com você que um projeto médio pode gerar de 150 a 200 riscos? Pois é. Dependendo da magnitude do projeto, você pode encontrar mais riscos. O negócio é que a gente identifique os principais riscos que podem afetar o projeto. Mas antes de a gente pensar em identificar, categorizar, avaliar o impacto desses riscos, a gente precisa entender o que são os riscos. Chama de gerenciamento de riscos o meio pelo qual as incertezas são sistematicamente gerenciadas, permitindo avaliar e enfrentar os riscos. Então a gente vai evitar o que pode ser evitado e vai gerenciar o que deve ser e pode ser controlado. O que isso significa? Isso significa que o risco é uma incerteza. Essa incerteza pode ser positiva ou negativa. Geralmente o risco que mais nos incomoda, que pode afetar e impactar no projeto, são os riscos negativos. Então a gente não pode deixar ser surpreendido por esses riscos. Sempre entendendo que o processo de gerenciamento de riscos é um processo iterativo. O que é o iterativo? É a repetição. Então, quer dizer, uma vez que eu identifiquei esses riscos, a gente não pode virar as costas e deixar esse risco. A gente precisa monitorar, controlar, verificar se esse risco está acontecendo. E alguns riscos durante o projeto podem aumentar, diminuir ou às vezes até não acontecerem ou desaparecerem. O monitoramento e controle contínuo faz parte do processo de gerenciamento de riscos. O pior risco, então, para a gente é um risco que não foi identificado. Então, o objetivo principal do gerenciamento de riscos é o de não se permitir ser surpreendido. Quando a gente pensa em risco, muitas vezes a gente pensa só na consequência do risco. Mas, além da consequência, é importante a gente pensar o que é que está causando o risco. Então, aqui no nosso caso, a gente está vendo aqui, nós temos o risco, a causa e a consequência. São vários riscos. Nós temos riscos relacionados às pessoas, riscos relacionados ao planejamento, riscos relacionados ao mercado, riscos relacionados à tecnologia, aos processos, quer dizer, tem muito risco envolvido. Aqui a gente vê uma tabela com alguns exemplos desses riscos. Por exemplo, escassez de mão de obra especializada. Se a gente está procurando uma determinada mão de obra e não está encontrando, o que pode causar isso? Pode ser, às vezes, muitas ofertas no mercado de trabalho. Vamos supor que a economia esteja extremamente aquecida e você não está encontrando um profissional qualificado. Mas pode ser outro fator também. Talvez você esteja usando uma tecnologia obsoleta. Pode ser também. Quer dizer, você não está encontrando porque não tem mais formação de mão de obra para essa tecnologia. E às vezes essa tecnologia, mesmo que obsoleta, gerou um projeto e não convém mudar essa tecnologia, porque o custo é muito alto. Às vezes precisa de fazer só algum projeto, de algum ajuste, alguma coisa que demanda um projeto. Então, nesse caso, precisamos desse profissional. A consequência disso. Então, nós temos risco, causa e consequência. A consequência é o atraso no cronograma, haja vista que a gente não está encontrando esse profissional no mercado, não é mesmo? Então vai atrasar e o projeto não vai parar esperando a gente procurar esse mercado. O projeto está caminhando, o tempo está correndo. Então a gente precisa de muita habilidade para encontrar esse profissional. Outra, o concorrente lançar o produto antes do seu projeto. Imagina que você esteja construindo um aplicativo. Você teve uma ideia sensacional, inovadora. Às vezes você está utilizando uma metodologia pouco adequada, muito burocrática, com muito preciosismo, às vezes na gestão desse projeto, e está demorando muito para colocar esse aplicativo no mercado. Essa é uma causa, isso pode ser uma causa. Às vezes você está usando uma metodologia inadequada, ou as pessoas às vezes não possuem muita experiência, está demorando muito e outro já colocou um produto similar no mercado, pronto, temos um problema. Qual a consequência disso? A gente vai perder o ineditismo, ou às vezes pode até inviabilizar o projeto, né? Ou então às vezes até perder o negócio. Não é um fator de insucesso se a gente perceber, por exemplo, caso isso ocorra, de alguém lançar um produto na nossa frente e a gente perceber que a gente não consegue concorrer com ele, que o produto dele está muito melhor do que o nosso, se a gente não fizer perceber que não tem como concorrer com ele, não é errado parar o projeto, não, porque senão vai perder mais dinheiro ainda. Mas isso tem que ser decidido, tem que ser pensado bem, porque às vezes a gente consegue fazer os ajustes no projeto. Essa agilidade é fundamental, principalmente na nossa área de tecnologia. Bom, a estrutura analista de riscos é um processo de categorização de riscos. O que vem a ser categorização de risco? Bom, o próprio PMI, como diversos autores recomendam, que quando a gente vai entrar num processo de identificação de riscos, a gente precisa identificar o maior número de riscos possíveis
e depois a gente vai avaliar quais são esses riscos, o impacto desses riscos. É meio que um brainstorm, né, para identificar esses riscos. Por isso que também a gente precisa envolver as pessoas nesse processo de identificação de riscos. Você vai pegar o dono do processo, as pessoas envolvidas com as regras de negócio, porque quem mais identifica o risco é quem conhece o negócio. Imagina só uma pessoa apenas identificar todos os riscos inerentes ao projeto. É perigoso isso. Então a gente precisa contar com outros saberes, com outras pessoas que conhecem bem o nicho delas. Voltando ao nosso caso do processo de identificação de riscos, quando a gente vira para você e fala, identifique quais são os riscos de um projeto relacionado à construção de um aplicativo X tal. Aí você vai assim, como assim? São muitos riscos, Humberto. Sim, esse é que é o problema. Por isso que surge essa estrutura analítica de riscos. Quer dizer, ela não está engessada, fechada. Há outros elementos que a gente pode identificar. Mas a ideia da estrutura analítica de riscos ou categorização de riscos é o seguinte, vira o seu foco para um único segmento. Por exemplo, risco técnico. Quais são os riscos que a gente vai encontrar relacionados à parte técnica? Técnica é saber fazer. Então, por exemplo, relacionado aos requisitos, à tecnologia, às interfaces, entendeu? Sobre a qualidade, sobre as linguagens utilizadas, se a gente vai encontrar o profissional ou não. Tá entendendo? Quer dizer, quais são os seus relacionados à tecnologia? Infra, se a gente precisa de 3G, se o nosso aplicativo precisa de internet para funcionar, 4G, 5G, se precisa de Wi-Fi, quer dizer, qual tecnologia você precisa para funcionar o seu aplicativo? Então, esse é o momento da gente verificar quais são os riscos técnicos. O risco externo é tudo externo ao projeto. Então, por exemplo, fornecedores, órgãos reguladores, mercado, né, o cliente, e às vezes até condições climáticas podem às vezes definir, dependendo do tipo do projeto. Os riscos organizacionais, riscos de planejamento, gerenciamento de projeto, risco relacionado às pessoas. Então essa que é a ideia. Quer dizer, risco de perder um profissional de altíssimo desempenho, um programador de alto desempenho. Imagina só, seu aplicativo perdeu o seu melhor programador, porque ele foi para outra empresa, ou porque ele resolveu receber uma proposta dos sonhos. Já pensou nesse risco? Mas todo mundo corre esse risco. Por algum motivo, esse programador vai nos deixar. Pode ser por uma aposentadoria, pode ser uma proposta dos sonhos, pode ser uma proposta salarial maior, pode ser porque ele adoeceu e precisou de um afastamento médico. Então, tudo isso, esse risco a gente tem que pensar. Para a gente pensar nisso, a gente precisa mapear o projeto, categorizar os riscos e identificar quem é quem nesse negócio. Bom, agora que a gente identificou a categorização dos riscos, a gente precisa verificar quais são os impactos que esses riscos podem gerar no projeto. Segundo o PMI, esse impacto não pode afetar qualquer área do projeto, qualquer área que a gente fala de conhecimento, né, do projeto. Mas considerando que são 10 áreas do conhecimento, mesmo que, por exemplo, perder um profissional de altíssimo desempenho, aí você fala assim, Humberto, ele não aparece aqui em recursos humanos. Por quê? O PMI fala assim, se você perder um profissional de alto desempenho, ele vai impactar onde? No tempo do projeto, ou na qualidade. Então, se você observar, qualquer área afetada vai impactar prioritariamente 4 áreas, que é isso que o PMI apresenta. Então, quer dizer, vai impactar no custo, ou no prazo, ou no escopo do projeto, ou na qualidade. Se eu falar de custo e prazo, eu consigo mensurar. E aí eu posso falar, o impacto é muito baixo, moderado, alto ou muito alto. E esse impacto, aí a gente vai conseguir verificar em níveis percentuais, com aumento insignificante, ou de 5, de 5 a 10, de 10 a 20, ou até inviabilizar o projeto. Quando abate o risco incide principalmente sobre o escopo e a qualidade do projeto, aí isso é percebido. Né? Então aí a gente tem que verificar essa questão da variação é pequena, se ela é grande, se ficou inaceitável, o cliente viabilizou o projeto. O registro de risco tem 2 tipos de planilha de risco. Qual que é a melhor? Não tem uma melhor. A melhor é aquela que você sente seguro para gerenciar o seu projeto e monitorar e controlar, identificar esses riscos. Mas aqui é um pouco mais enxuta e ela consegue atender muitos projetos, principalmente um projeto menor. Então, quais são as informações dessa planilha? Veja só, eu tenho o ID, que é o risco, tenho o gatilho, a causa, impacto proprietário e o plano de resposta. O ID é um identificador único, seria como a nossa chave primária, né? Não precisa de tanto, não vamos lembrar lá, agora não é hora de banco de dados. Vamos pensar, o ID é o quê? É o risco. Aí você põe lá, risco 1, risco 2, tá bom? Para que isso? Porque se você for conversar com o dono do processo sobre um risco que ele identificou,
Você vira e fala, fulano, pega aquele risco lá, risco 17, pega o risco 83, fica bem melhor, não fica? É essa que é a ideia de identificar e numerar esse risco em ordem crescente. O risco, qual é o risco? Escassez de mão de obra especializada, como a gente já viu, é um exemplo de um risco. E aí você vai preenchendo cada um desses. Então, o risco 01, escassez de mão de obra especializada. O gatilho é o que está disparando o risco. Não é o que causou, que a causa a gente já tem logo após. O gatilho é quais são os sinais que estão demonstrando que o risco está ocorrendo. Por exemplo, quando você está a gente está desenvolvendo um estado gripal, não sou médico, hein? Não me corrijam no fórum. A gente fica com coriza, fica com febre, não é mesmo? A garganta começa a incomodar, fica mais cansado do que o normal. Esses são os sinais que você está ficando gripado. Eu não sou médico, hein? Se estiver com esses sinais, procura um médico. No nosso caso, então, o gatilho, para o nosso caso, escassez de mão de obra especializada. Quais são os sinais? Pensou? Pensou, né? Pois é. Você está procurando um profissional e não está encontrando. E aí? Você não está recebendo currículo. Os currículos que estão chegando não tem perfil da vaga. Isso é um sinal que o risco está incidindo. Qual que é a causa disso? Pode ser várias. Pode ser por quê? A escassez da mão de obra pode ser tecnologia obsoleta, muitas oportunidades da área. Às vezes a sua política de remuneração para pagar esse profissional também está baixa. O mercado está pagando mais. Qual que é o impacto? Aí o impacto você vai recordar na nossa slide anterior e vai olhar se ele é baixo, muito baixo. Qual que é o impacto? Isso vai impactar em quanto no projeto? Aí vai ser alto, muito baixo, muito baixo. Quem é o proprietário? O proprietário é quem identificou o risco. Por quê? Porque se a gente não está conseguindo resolver esse problema do risco, a gente precisa conversar com o proprietário para a gente resolver o mais rápido possível. Porque toda vez que um risco, principalmente o evento de um risco negativo ocorre, a gente precisa agir com rapidez, senão ele pode atrasar o projeto, pode às vezes até inviabilizar o projeto. Então a gente precisa agir com rapidez. Como a gente deve agir? É o nosso plano de resposta. O plano de resposta, então, que eu preciso? Vamos supor que seja o problema de remuneração. Verificar qual que é a política de remuneração do mercado, pago pelo mercado. Às vezes é treinar alguém dentro da casa para poder assumir aquele posto de trabalho, né? Colocar algum profissional, esse pessoal que fica caçando o talento, né? Que eles usam a expressão, né? Que eles vão buscar o talento, às vezes, em outros lugares. Então, quer dizer, o plano de resposta são essas ações necessárias para a gente interromper, parar esse risco. Quando a gente pensa nisso tudo, a gente também tem um outro elemento chamado estratégia para gerenciamento de riscos. Isso vai nos ajudar na nossa outra planilha, que é um pouco maior. Não é difícil não, ela só é um pouco mais detalhada, porque dependendo do tamanho do projeto, às vezes você precisa de mais informações. Então, sobre essas informações, a gente tem estratégias para riscos negativos e estratégias para riscos positivos. No nosso caso aqui agora, nós temos para riscos negativos que podem ser a eliminação, a transferência, a mitigação ou a aceitação. A eliminação, a gente evita o risco completo, corta na raiz. Só que quando você muda um plano de um projeto para eliminar um risco, esse plano, por isso que eu falei do processo iterativo, você precisa identificar os riscos inerentes ao novo plano, tá entendendo? A transferência, você vai deslocar o risco para terceiros, e tal ato não elimina o risco, mas a empresa passa a não assumir o risco. Como assim? Vamos imaginar que a nossa empresa seja o desenvolvimento de software e a gente não possui expertise na parte de infra. E a gente fechou um grande contrato de fornecimento de software, mas que nesse contrato a gente precisava cuidar da infra também. O que a gente faz? A gente terceiriza, vai procurar uma empresa qualificada, quer dizer, você passou esse risco para uma outra empresa, mas o risco ainda é seu, quer dizer, você não está totalmente livre do risco, entendeu? Você só passou para quem possui maior expertise para desenvolver essa tarefa. A mitigação é o que a gente fez anteriormente na planilha, que a gente procura reduzir a probabilidade da ocorrência do risco para um nível aceitável. Zerar o risco é muito difícil, mas você consegue. Quando a gente está preparado, bem preparado e monitorando bem os riscos, a gente consegue diminuir muito a probabilidade dele por meio da mitigação. A aceitação pode ser ativa ou passiva, porque tem situações que, por exemplo, se for ativa, envolve um plano de contingência, né? A passiva é porque, não que a gente seja passivo, mas é porque tem alguns riscos que a gente não consegue agir. Por exemplo, risco residual. O risco residual vai sempre existir. Mesmo que você esteja sob controle de estudo, o risco residual sempre vai existir. E para os riscos positivos ou oportunidades, aí o negócio já fica um pouco melhor, né? Quer dizer, a gente tem alguns riscos positivos também, por exemplo, as tarefas estão terminando antes do prazo estimado, né? O que às vezes, muitas vezes é raro, porque os prazos são muito apertados, mas às vezes, né, vamos supor que você esperava contratar um profissional
para pagar X mais 20, você encontrou esse profissional X mais 5, porque tem muita mão de obra no mercado. Isso acontece às vezes, isso é um risco positivo, né? Pode acontecer. A gente tem 4 estratégias para lidar com esses riscos positivos, que são a exploração, o compartilhamento, a melhoria e a aceitação. A exploração é quando a gente resolve explorar esse impacto positivo e tenta melhorar mais ainda esse evento por meio de um up que a gente resolve dar nesse risco, por exemplo. Vamos supor que você está conseguindo adiantar, você resolve. Isso tem que ser feito com muita inteligência, né? Porque às vezes isso pode não gerar o resultado esperado. Pedir o pessoal que já está terminando, percebe-se que vai terminar antes do prazo esperado, e você resolve conversar com eles para ver se vocês conseguem antecipar mais ainda, entendeu? Quer dizer, isso é uma tentativa de explorar mais ainda, ou alocar mais recursos. Esses recursos podem ser humanos ou materiais, né? Vamos supor que você precisa de mais poder computacional para melhorar, né? Quer dizer, vai terminar dentro do prazo, mas se você tivesse maior capacidade de processamento, você consegue, de uma máquina, você consegue melhorar o desempenho disso, você está renderizando alguma coisa. O compartilhamento é a hora que a gente faz muitas fusões, né? Muitas empresas, às vezes, você percebe que um profissional tem algo que você não possui, e aí você começa a fazer as fusões, as aquisições, quer dizer, para que gere mais oportunidades ainda, né? Quer dizer, a gente vai sempre procurar alguém que nos complete, então que vai completar uma parte que a gente às vezes não possui tanta expertise. A melhoria é quando a gente busca as causas raiz, quer dizer, qual é o motivo lá na causa, lá na origem, para ajudar a tentar melhorar esses impactos. E a aceitação é aceitar e tentar tirar proveito disso. Qual é o resultado disso? É essa planilha mais detalhada, como eu disse. Todos os campos que estavam na tabela anterior, ou planilha anterior, estão presentes nessa também. Veja bem, nós temos aí o ID, o risco, o gatilho, são os mesmos, né? O ID é o identificador único do risco, o risco é o evento do risco, o gatilho são os sinais que o risco está acontecendo. Aí começa, quer dizer, aí você começa a detalhar, preciso detalhar mais, então aí você começa a descrição do risco, começa a detalhar mais o risco, tá entendendo? Quais são as causas, como a gente já viu, qual que é a área do projeto, qual que é a área? É a área de RH, é a área de orçamento, é a área, entendeu? Qualquer área de qualidade. Ah, não, eu prefiro olhar, por exemplo, nas áreas funcionais da empresa. Ah, é a área financeira. Não, isso não é problema. A planilha é sua. Ela precisa transferir para você o controle no gerenciamento de riscos. Nesse caso, você teria que inserir mais um campo chamado de área, que é a área do projeto, né? A probabilidade vai trabalhar mais em níveis percentuais. Aí você precisa fazer uma análise quantitativa desses riscos. Aí você vai precisar do pessoal da área mais de estatística para te ajudar nisso, que o profissional de riscos trabalha bem. O impacto, aquele nosso impacto, alto, médio, moderado, alto, muito alto, ou baixo, né? A estratégia positiva ou negativa, lembra? Nós falamos agora mesmo, quer dizer, pode ser então mitigação, exploração, tá lembrado? Ótimo. O proprietário, quem identificou o risco, e o plano de resposta, qual é o conjunto de ações necessários para agir em relação a esse risco. Bom, eu acredito que você tenha aproveitado bem essa parte de gerenciamento de riscos. Há várias normas relacionadas a gerenciamento de riscos. Uma norma muito respeitada no mercado é uma norma neozelandesa, mas há várias. Tem ISO relacionada a gerenciamento de riscos, tem muita coisa boa. Tem livro só sobre gerenciamento de riscos. Se você conhece mais alguma forma de gerenciar riscos, contribua aí com a gente. Vamos aprender junto isso também. Contribua aí no nosso fórum sobre como você faz para planejar e gerenciar esses riscos do seu projeto. Bom, nesse vídeo então, você aprendeu a identificar esses riscos e a construir um plano de gerenciamento de riscos em projetos. Como eu já disse, eu espero que você contribua no nosso fórum com uma forma, às vezes, que você encontrou, né, para poder identificar esses riscos. Até a nossa próxima aula, que a gente vai trabalhar o cronograma do projeto. Aguarde, até lá!